E aí, rapaziada, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, eu estarei sendo recebido na casa do meu grande amigo Jairo Silva da Fonseca. O Jairão, comentarista esportivo da antiga Rádio Transamérica, atualmente TMC. Com uma folha de serviços gigantesca prestados à comunicação, o parceiro, como é chamado carinhosamente por todos os amigos da imprensa esportiva do Brasil, vai nos contar a sua trajetória de vida, a sua carreira de sucesso no rádio e na televisão, tendo participado de coberturas de várias Copas do Mundo, Copa América, Olimpíadas, Libertadores da América e tantas outras competições. Vamos relembrar também os grandes momentos em que trabalhamos juntos na Rádio Clube Paranaense, a velha B2, e na Rádio Paraná AM 1060 de Curitiba. Um dos cronistas esportivos mais premiados do rádio esportivo do Brasil, nosso Jairo Silva, também foi jogador de futebol profissional, com passagens pelo São Paulo e pelo União Bandeirante. Uma resenha sensacional, com muito papo de bastidores do rádio e da televisão com a fera, o bom carioca Jairo Silva. E após a gravação, a nossa equipe saboreou um lanche sensacional com aquele bolo de laranja delicioso preparado pela nossa querida amiga Cássia, a esposa do Jairo Silva. Então vamos lá saber um pouco mais sobre a vida e a carreira de sucesso do comentarista Jairo Silva, o bom carioca, torcida brasileira. E como eu digo sempre, sextou é na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Olha só que maravilha! Hoje mais um episódio aqui do nosso podcast, o Na Casa do Craque. Como eu digo sempre, né? Sextou, só tem um lugar que é na Casa do Craque, meus amigos. E hoje nós estamos aqui na casa desta fera, craque dos microfones, craque do rádio esportivo brasileiro, craque da televisão, o moço que já fez inúmeras coberturas de Copas do Mundo, Olimpíadas e muito mais, tem uma experiência incrível e é um camarada especial para mim. Daqui a pouco eu vou contar a historinha nossa aqui também, né? Mas estou falando do nosso grande Jairo Silva da Fonseca, Jairo Silva da antiga Transamérica, hoje da Rádio TMC. Tive o privilégio de trabalhar ao lado do Jairo, não só na velha B2, na Rádio Clube Paranaense, mas também na televisão educativa, na Rádio Paraná, AM 1060. Enfim, a gente tem uma história muito legal juntas com toda a família. E antes de tudo, antes de eu apresentar o Jairão aqui, eu quero agradecer a Cássia, quero agradecer a Isabela, quero agradecer o Juninho, toda a família, e o nosso Jairo da Silva Fonseca, o Jairo Silva que está aqui, o parceiro. Jairão, toca aqui, meu parceiro. Que bom poder te reencontrar, poder estar aqui na tua casa, onde eu vim inúmeras vezes para a gente fazer um churrasco, fazer uma carne, tomar uma beira, e agora para a gente contar essa história bonita que você tem junto à comunicação paranaense brasileira. Grande abraço, Jairão, é uma honra para mim estar aqui contigo, meu irmão. Ô, PC, a honra e o carinho que eu tenho por você é muito especial, você sabe disso. A gente convive há muito tempo, né, nesse meio do futebol, meio do rádio, meio da TV. Então é sempre uma alegria muito grande poder receber você aqui na minha casa, poder fazer esse bate-papo. A gente tem muita história. O correto seria, primeiro, o programa não chamar a Casa do Craque, porque craque você está me deixando... Craque sim, você vai rapaz. Me deixar muito mascarado. Não, é agora, história, sim, história a gente tem muita para contar. Isso aí tinha que levar um dia inteiro para contar as histórias. É verdade, né? Mas com muita alegria, pode acreditar nisso, você sabe o carinho que eu tenho por você, por toda a tua família, né? Nós fizemos uma história juntos, verdade, né, no rádio, com tantas coberturas, com tantos eventos, né, da área esportiva, e é um cara que mora dentro do meu coração. Então é com muita honra, muita alegria e satisfação que eu estou aqui para bater esse papo contigo. Só para vocês terem uma ideia, o Léo, que é guri, que está aqui com a gente,
1998, Copa do Mundo da França. Quando acabou a Copa do Mundo da França, eu trabalhava na Rádio Nacional AM 790. E aí encontrei o Jairo em um dos jogos. O Jairo era setorista do Curitiba e fiz amizade com o Jairo. E a gente foi conversando. Eu não tinha uma referência, assim. Na época eu tinha começado em 93 no rádio, mas eu não tinha uma referência, assim. Depois que eu conheci o Jairo, eu comecei a ter uma referência como repórter. Comecei a acompanhar a maneira dele gravar os boletins, a maneira dele falar no rádio. E em 1998 ainda, ele me indicou para um programa que tinha o seu Luiz Carlos Cavalcante como comandante, que era a Grande Resenha Esportiva Paraná. E aí, no ano seguinte, em 1999, eu estava trabalhando junto com o Jairo Silva, na Grande Resenha Esportiva Paraná, um time que tinha Cavalcante, Terésio Baggio, Nelson Santos, Sônia Nasser, Remit So, Joel Clava, Jairo Silva, e eu fui me meter com essas feras. Eu era um juvenil que estava começando no rádio e fui trabalhar. Lembra desse episódio? Lembro muito bem, cara. E o que mais me deixa assim feliz e saudoso é que boa parte desse pessoal está fazendo programa no céu, né? Porque tá o Cavalcante, o Nelson, a Soninha, né? O Baggio também. Mas foram pessoas que nos ensinaram muito. Quando você fala assim, ó, aprendi muito com o Jairo, não. Todos nós aprendemos a cada dia alguma coisa um com o outro, por menor que seja a experiência, a capacidade, mas sempre tem alguma coisa para ensinar. Então eu quero dizer para você que se eu conseguir ser útil na tua vida profissional, e como foi? Pode ter certeza que você também me passou alguma coisa, porque dentro das características de cada um, sempre a gente está aprendendo alguma coisinha. E essa época foi uma época muito boa. Você lembrou de uma passagem espetacular, porque a gente trabalhava na Rádio Clube. Isso. E como era do mesmo grupo, né, a Rádio Paraná e a Clube, a gente fazia nesse horário vago da hora do almoço, né, porque a Clube não tinha programa esportivo na hora do almoço, fazia essa Grande Resenha Esportiva Paraná. Então isso ajudava muito. E eu tinha que passar o dia inteiro fora de casa, né, porque a minha esposa trabalhava. É verdade. Então era uma ocupação, né, mas foi muito bom, bons tempos. A Cássia trabalhava lá com o seu Hamilton Estival. E de vez em quando nós ia comer umas costelas lá à noite, lá verdade, também, que o velho assava lá, nós ia comer umas costelas gostosas lá também. E o que avançou muito na nossa história, no nosso trabalho, tanto externo como interno. Por que eu digo interno também? Porque os convidados, atletas, dirigentes, eles vinham também nos estúdios. É verdade. E a gente, como setorista, tinha assim, essa liberdade de poder trabalhar no dia a dia. Então isso te dava mais conteúdo para você trabalhar no programa. Podia fazer programa de 3, 4 horas que levava, que era uma beleza. Hoje, para você fazer o programa de 1 hora, sem o conteúdo que a gente tinha antigamente, sem ter as entrevistas que a gente tinha, a liberdade de trabalho que a gente tinha, hoje é difícil você fazer isso. Tem um lado positivo, pensei que a gente também não tinha, que era o da informática. Isso, né? A tecnologia, né? Exatamente, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha celular. Sim. Hoje está tudo muito fácil, a notícia chega a você em 1 minuto. E não tem mais aquela história de em primeira mão. Porque quando você pensa que você tem a notícia exclusiva, ela já está na internet. Já rodou. Então, hoje está tudo muito rápido, né? Mas o nosso tempo era um tempo mais complicado, mais difícil, porque você tinha que ir no local, tinha que ir buscar a notícia, e isso nos ensinava mais. Não, e o Jairo, ele é um cara tão organizado, mas tão organizado, que isso eu peguei dele também, que o seu Cavalcante chamava ele de o profissional do rádio, o seu Luiz Carlos Cavalcante. E ele me chamava de o acadêmico do rádio, que eu estava cursando a faculdade de jornalismo, na Tuiuti naquela época. E o Jairo, eu via o Jairo assim, eu me espelhava em tudo nele. Ele tinha uma maleta, Léo, uma maleta assim, que ele abria assim, tinha um gravador Marantz aqui, 2 microfones, um titular e um de reserva, 2, 3 carga de pilha, cabo, né, tudo, bloquinho para anotar, caneta. O que eu fiz? Mas eu fiz igualzinho, 6 meses depois estava o PC com a maleta lá, só não tinha o gravador Marantz, que era muito caro, era um canadense, né? Só lá no Rio de Janeiro que tinha o gravador para vender, que trazia aquela loja, importava do Canadá e trazia para cá. E o Jairo é organizado. Vocês que estão acostumados com o Jairo na Transamérica, nosso tempo da TV educativa, do programa Gol lá, domingo. Muito bom. O Jairo é extremamente profissional, extremamente organizado. Ele levava as escalações tudo prontinho, na ponta do lápis, no caderno, aqui, banco. E eu passei a fazer tudo que ele fazia. É verdade. Passei a fazer tudo que você fazia. Eu tenho dito, principalmente a quem está começando agora,
que a organização é o início do bom profissional. Porque quando você é organizado, você sabe onde está o que você quer. Quando você é organizado a ponto de você relatar, hoje está até mais fácil ficar de computador, notebook, essas coisas, mas o que você puder colocar em termos de itens para você desenvolver o seu trabalho, facilita mais. Porque nem todos têm a cabeça que você tem, por exemplo. É uma memória espetacular, eu já não tenho. Então, eu vou anotando os tópicos que eu vou desenvolver. O repórter está falando, e agora como comentarista, porque eu já fui repórter e eu sei como o repórter às vezes não é ouvido, e muitas vezes você está com atenção em outro lugar, está aqui no celular e o repórter está dando informação e você não tem argumento para comentar o que ele falou. Uhum. E eu tenho reparado, e isso acontece inclusive em rede nacional, em televisão e tudo. Uhum. Muitas vezes a matéria é aquela, quando vai para o estúdio para o comentarista, ele está falando outra coisa. Nada a ver. Porque ele não viu o que o repórter falou. Não ouviu. Então eu, como fui repórter durante muitos anos, eu fazia questão de, nas minhas informações, ficar acompanhando o que o comentarista falava. Isso. Porque senão não adiantava ficar ali trazendo informações, lutando, correndo atrás, para poder, na hora da análise, ele não argumentar o que você trouxe de informação. Então isso é muito importante. E essa organização vem exatamente em cima disso. Tanto é que os grandes repórteres do nosso tempo, principalmente, todos eles tinham cada um sua maneira de trabalhar, mas todos muito bem organizados. E outra coisa, né? Eu fui vivenciando esses momentos junto com o Jairo, até que fui indicado para trabalhar também na Rádio Clube Paranaense junto com ele, e vieram as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, ali o Jairo também abriu portas para mim, na seleção brasileira. Lembra daquele hotel na saída lá para Santa Catarina, que a seleção estava treinando lá? Naquele hotelzão lá, e a gente ia todo dia lá fazer matéria da seleção. E eu nunca vou me esquecer, o Jairo já tinha feito o que? 4 Copas do Mundo, né? Exatamente. 4 Copas do Mundo até 2002. E aí em 2002 o Jairo chegava, tinha área de dispersão, mas era diferente. Antes do treino ou depois do treino, eu lembro de uma passagem nossa com o Denilson. O Denilson, que tinha aquela chinesinha da TV japonesa. Ela ainda está viva. Ainda está viva e fazendo matéria. Ela fazia cobertura, tal, estava ali. E o Jairo, eu estava junto com o Jairo, nós fazendo matéria, o Jairo chegou pro Denilson. Ô, Denilson, vamos fazer um papo. O Denilson chamava o Jairo de Jairo. Ô, Jairão, vamos fazer um papo aqui. O Jairo, tá aqui o PC, vai fazer com a gente aqui. Ô, PC, vai querer falar comigo aqui agora? Tá? E começou a fazer umas brincadeiras comigo, umas palhaçadas. Ele não parava quieto um minuto. E ali abriu portas para mim também na seleção brasileira. A gente fez vários jogos em 2001 e no ano 2000 de eliminatórias. A gente foi pro Morumbi, eu, você e o Edgar Felipe. A gente correu esse Brasilzão. E tudo isso para mim conta uma experiência que até hoje eu não esqueço, Jairo. Até hoje eu não esqueço. E tudo que você fez e continua fazendo, mas o que fez lá no passado, isso é uma história eterna. Isso não esquece, tanto que nós estamos fazendo um programa nos dias atuais, que não temos mais as mesmas condições eu não estou tratando de idade, mesmo os profissionais que estão começando agora, não têm as mesmas condições que a gente tinha para fazer qualquer tipo de reportagem, você está contando as histórias. Isso mostra que é uma coisa eterna, cara. Isso vai ficar eternamente dentro das nossas memórias. Não é uma coisa material, mas é uma coisa que da memória não sai, da história não sai. Nós estamos aqui hoje contando histórias de um tempo que a gente conviveu muito tempo junto, em reportagens. Então, isso é uma coisa eterna. Eu guardo muito isso. Eu tenho muitas atividades com coberturas de Copa do Mundo, passar 40 dias fora de casa, com coberturas de Copa América. Foram 8 Copa Américas que eu fiz, 2 Olimpíadas. 2 Olimpíadas. Então, a gente tem muita história. Hoje, e aí vai um conselho para quem está começando, com a condição de trabalho que tem hoje, com o celularzinho, que você tira foto, que você grava uma matéria. Faz vídeo, né? Hoje você pode fazer uma coisa que vai ficar como matéria-prima para o futuro. Nós não temos essa matéria. O PC está contando uma história do Denilson, que se fosse nos dias de hoje eu tinha gravado. Eu já não tenho essa gravação. É verdade. Então, é a nossa memória que conta essa história. Por isso que eu digo para você, é fundamental que você possa guardar isso para sempre. Porque nos dias de hoje, apesar da facilidade que tem, talvez ninguém tenha as histórias que a gente tem. Eu lembro da última Copa América que você foi, eu estava na Rádio Clube com você, foi na Venezuela, foi você, o Capitão Hidalgo e o Nélito Rosenal. Exatamente. E o couro já estava comendo lá, comendo, né? Eles chegaram... Na época do Chaves, que vocês andavam com o carro da rádio e tinha
gente, soldados ao lado de vocês lá. Né? Ali o... Eu não me lembro se foi 2007. Não, foi né? 2005, 2007, acho que foi. mesmo. 2007. Foi você, o Hidalgo e o Nélito Rosenal. Perfeitamente. Né? Eles chegaram depois. E eu já estava lá. Você foi antes? Eu fui antes porque eu tinha voltado de um torneio de... Eu tinha voltado do torneio de Lyon, com a seleção brasileira, que a Rádio Clube fez em parceria com a Rádio Jornal do Recife e com a Rádio Difusora de Goiânia. E eu já estava lá. E o capitão chegou junto com o Nélito. Eles pegaram um voo de Caracas para... Nós nos encontramos em Santa Cruz de la Serra. Não, digo, em Porto Ordaz. Em Porto Ordaz. E aí o capitão chegou malhado, cansado. Pegaram um avião que o vidro estava quebrado. Nossa. Foi uma confusão danada. E aí o capitão... essa história foi muito engraçada, porque ele com sono, e a gente estava fazendo Brasil e Chile, o jogo à noite. E o Chile tinha o Tapia, tinha mais um ponto esquerda que era muito bom. E tinha Valdívia jogava também. Valdívia. E aí tinha um ponto esquerda que ele estava costurando a defesa do Brasil, rapaz, levando um perigo a todo instante. E eu cutucava o capitão, porque eu estava reportando, para ele comentar, mas ele dormia. Ele dormia. Com sono, cansado. Aí ele acordava para comentar o jogo, ele falou assim, esse ponto esquerda que tem aí, ele vai nos causar problema. Eu olhei para ele e falei assim, o cara estava dormindo, como é que ele está... Então, até hoje o capitão ainda fala nisso. O capitão dormindo. Ele conseguiu analisar um jogo dormindo. Eu falei, capitão, agora eu me convenço que você é um baita comentarista. Grande capitão. Porque você comenta dormindo. Você sonhou com o que estava acontecendo no jogo. Essas histórias são muito especiais por isso. Tem uma história, essa eu tenho que contar, Jairo. Essa final da Libertadores da América de 2005, Atlético e São Paulo. A gente saiu daqui de carro para ir para Porto Alegre fazer. O Atlético, no estádio do Atlético não foi aceito pela Conmebol. O Atlético mandou o jogo lá no Beira-Rio. Um frio do cacete, Léo, mas um frio. Muito frio que nós pegamos na estrada, cara. E nós saímos normal daqui. Foi o falecido Alfredo Ribeiro, Jairo, eu e o Marquinhos Souto, né? Nosso Nelsinho Mota, que eu chamo ele de Nelson Mota, ele fica puta, cara, ele não gosta. Às vezes eu chamo ele de Jorge Jesus também. Tá bem parecido com a cara do Jorge Jesus. E o Jarão tá batendo meio tanque. Ih, parceiro, fica tranquilo, vambora, vamos a Porto Alegre tranquilo. Jarão tá batendo um quarto no tanque. Porra, parceiro, quer teimar comigo, parceiro? Vambora. Carro é bom. Então, chegamos lá, acho que 100 quilômetros antes de Porto Alegre. O Jarão, parceiro, acabou. Tem uma notícia ruim para dar. O que foi? Acabou a gasolina. Não, isso era madrugada. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, não tinha frio, posto. Um frio, velho. Não tinha posto perto. Resultado, chamamos um guincho, botaram a gente em cima do guincho. Nós sentados no banco do carro, em cima do guincho. E o guincho levou a gente para a cidade para arrumar um posto de madrugada para abastecer o carro e completar a viagem. Essa foi especial. Até chegar no hotel. É brincadeira. E no dia do jogo ainda recebemos o governador do estado do Rio Grande do Sul. Germano Rigoto. Foi na nossa cabine, levou uma cesta de chocolate. O Alfredão tava comendo um atrás do outro. O Alfredo narrava e comia chocolate. Mas foi muito especial esse dia. Muito legal. Por falar em Alfredo, fomos fazer um jogo em Caxias. Eu, Alfredo Ribeiro. E o Valmir. E o Valmir. Ficou lá na posada da Dona Aurora. Exatamente. Da velhinha que eu imitava, Dona Aurora. Aí acabou o jogo. Acabou o jogo de madrugada. E o Valmir estava com dor de cabeça. Vamos procurar uma farmácia. Saímos para procurar uma farmácia, achamos uma que estava fechada com a grade. Já é perigoso lá. O plantão, as farmácias de plantão usam grades na porta, exatamente por receio, por medo. Violência, né? Os táxis usam grade também, você fica atrás, parece aqueles camburão. Aí paramos numa farmácia, eu fiquei no carro, desceu o Alfredo e o Valmir para ir lá bater. E uma senhora lá no fundo da farmácia olhou assim na porta e viu os dois ali. Porra. Os dois têm cara de índio. Os dois índios bolivianos? Parecia boliviano. Quem disse que a mulher queria atender? Com medo. Vou chamar, como é que ela usava a expressão? Assalto? Não, vou chamar, não é polícia que eles chamam lá, né? A brigada? Vou chamar a brigada. É porque é bandido, é ladrão.
E eles assustados, porque a mulher estava achando que eles iam roubar. Minha senhora, nós não vamos roubar nada, nós vamos buscar um remédio para dor de cabeça. Foi difícil explicar para ela. É brincadeira. Mas finalmente ela foi lá, atendeu de longe, vou arrumar um remédio para vocês. Eles compraram o remédio. E o Jairo, ele era na época assim, os caras querendo vender coisa para mim aqui agora, é brincadeira. Vamos. O Jairo, assim, até hoje, ele tem um relacionamento com todos os repórteres do Brasil, do exterior, que 2001 o Santos... não, foi 2000 foi 2002. 2002 o Santos... 2001 foi o Atlético campeão. 2002 o Santos decidiu o Campeonato Brasileiro com o Corinthians. E a gente foi em 2 repórteres pro estádio Fomos com a equipe completa. Do Morumbi para fazer o jogo, né, Jair? Com a equipe completa. Comentarista, narrador e 2 repórteres. Mas não podia. Na época não podia 2 repórteres, era um só. Porque né? ali estava o Brasil todo. O Brasil todo. Praticamente o Brasil inteiro fazendo a cobertura da decisão entre Corinthians e Santos. Então, o que a Federação Paulista fez? Vamos credenciar apenas um repórter das rádios, das emissoras que fazem o Paulistão. A gente fazia muito, Brasil fazia. Então, a gente tinha essa possibilidade de credenciar. Assim como a Paiquerê, de Londrina, as rádios do interior do Paraná fazia muito Campeonato Paulista também. Então, o direito era para apenas um repórter. E aí, eu falei, pelo conhecimento, pela amizade que a gente tinha. Com o presidente da CESP, lá, Associação dos Políticos Nós fomos a única emissora do Brasil que colocou, nem as de São Paulo colocaram 2 repórteres dentro do campo. E nós em 2 repórteres. E nós fizemos em 2 repórteres na final. Aquilo foi extraordinário. Aquilo foi muito legal. Aquilo foi muito bacana. Foi uma passagem assim, inesquecível também. Inesquecível. Né? Naquela decisão que o Santos foi campeão em cima da equipe. Nós estávamos bem atrás onde o Robinho deu aquela pedalada em cima do Rogério. Exatamente. Estava jogando ali, né? Naquele gol ali. Que é o gol dos vestiários ali no Morumbi. Muito legal. Essa também foi uma passagem interessante porque mostrava bem como a gente tinha esse conhecimento, essa amizade, por conta exatamente disso. As rádios faziam tudo ao vivo. O tubo era muito raro. Ninguém fazia tubo, que é narrado estúdio. Exatamente. Né? Ninguém fazia. A gente fazia muitos os jogos exatamente assim, presencialmente. Tá? Presencialmente. Então, isso tinha essa facilidade por conta, né, da melhor condição, da venda, de comercializar as transmissões. Hoje não, hoje a maioria até São Paulo nem está indo no estádio, né? Mesmo as emissoras de São Paulo fazem do estúdio. Estou vendo as grandes emissoras de televisão fazendo do estúdio, né? Fazendo do estúdio aí direto. Aí, então, né? É importante se ter lembrado isso, até para fazer uma comparação dos dias atuais, do que acontece hoje e do que a gente tinha de facilidade no passado. Maravilha. Não, e a gente estava falando, Jairo, dessa decisão de 2002, né, lá entre Santos e Corinthians, mas em 2001 também a gente fez meta juntos na decisão do São Caetano com o Atlético Paranaense, naquela conquista importantíssima do Atlético de campeão brasileiro. Chovia a cântaros lá no Anacleto Campanella, né? É verdade. E aí o estádio lotado, nós tivemos uma dificuldade até para chegar lá, né? Muita gente, estádio pequeno, acanhado. Mas foi uma outra passagem memorável, né? Porque era um título inédito até então, um título de muita importância, bem que não era assim com uma força do futebol brasileiro, mas o que não importava para nós era o nosso produto, que era o Atlético. Então a gente tinha que fazer um trabalho muito bem feito, né? E nós somos com a equipe completa também. Completa, né? A gente alugou uma van. Exatamente. Uma van. Foi espetacular. A decisão em si, o trabalho foi magnífico, parece que tudo ajudou naquela época, porque a gente tinha muitos problemas também de ordem técnica, né? Não sei se você lembra. Os equipamentos da época não eram como são os de hoje. E hoje é tudo por internet. Na nossa época era linha privada de comunicação de dados da Telepar. Exatamente. E normalmente sempre tinha um problema ou outro, com queda de linha, com problema no equipamento. E nós levamos uma sorte danada, né? Porque a gente trabalhava dentro com um cabo. Cabão. De reportagem. 400 metros de cabo dentro de campo. Exatamente. Né? E a coisa parece que funcionou da melhor maneira possível. Do começo ao fim. Isso realmente ajudou bastante. Outra coisa, a volta nossa foi espetacular, porque nós encontramos a torcida do Atlético toda na rodovia e começamos a bater papo, foi uma coisa espetacular, cara, espetacular. E nesse jogo que o Jairo falou lá da decisão com o São Caetano, o Edgar Felipe aprontou para cima do Jairão também, não sei se ele vai lembrar. Um dia antes do jogo, nós fomos jantar no Filé do Moraes. Isso. Fomos jantar no Filé do Moraes.
Eu lembro que o Jairo estava se recuperando, não sei se foi uma cirurgia, alguma coisa que você fez. Estômago. Tava assim, meio convalescendo do estômago, assim. A gente foi jantar no Filé do Moraes e dele tomar chopp e tal, isso e aquilo. O Jairo estava se recuperando, mas foi pro jogo. Tava no departamento médico e foi pro jogo. E aí o Edgar combinou, PC, parceiro, o Jairo foi no banheiro e tal. O Jairo era o que pegava a verba da rádio para pagar a janta, pagar o almoço, pôr combustível. O Jairo era o nosso financeiro. Fora das 4 linhas, longe do microfone, é o cara que a diretoria passava toda a grana, o negócio para viagem, tudo para ele. Daí o Edgar, vamos aprontar, vamos pedir a conta aí. E acho que deu assim, R$55, alguma coisa assim, na época, a conta, assim, alguma coisa assim. E o Edgar Felipe pediu pro garçom colocar mais 2,5 na frente, 5.550 na frente da conta, e entregaram a conta pro Jairo pagar. É verdade. O Jairo só olhou aquela conta e falou, parceiro, agora foi pra fita. Foi vaca pro brejo, com tudo, porra, não vai ter nem o jogo, nem dinheiro pra pagar essa conta nós temos. Lembra que o Edgar fez uma sacanagem, cara? Lembro. Não, mas ele me assustou mesmo. Porque ali a gente já sabia que não era barato. É um local muito credenciado. Tradicional, todo né? mundo que vai para lá sabe do Filé do Moraes. Eu nem sei se existe mais agora. Eu acho que também, mas na época talvez não existe mais. O nome era espetacular. E você chegava nos estádios, todo mundo perguntava, foi lá no Moraes comer um filezinho? Então, porque era um lugar muito tradicional. E aí, caro. Por ser tão tradicional, era caro. E aí, quando ele me apresentou a nota, eu falei, Jesus amado, acabou a final. Vamos voltar para Curitiba, que não tem dinheiro para fazer a final do campeonato. Olha, mas foi uma outra boa também. Edgar Felipe era muito brincalhão. Figuraça, né? Figuraça. E narrava como ninguém também, né? Um ótimo profissional. Boa. Você não vê nos dias de hoje um profissional do tamanho do Edgar, da qualidade que tinha o Edgar Felipe. Era espetacular. Jairão, como é que deu essa transição para comunicação? Que você foi jogador de futebol, você jogou no União Bandeirantes. Né? Nós fomos. Mas você foi até mais longe que eu. Você era lateral direito, jogou no União Bandeirantes. Ponta direita. Ponta direita. Você teve no São Paulo também? Teve uma época no São Paulo? Eu comecei minha carreira no São Paulo. No São Paulo. Isso foi em 1969. Eu comecei no São Paulo, no Juvenil A. Não tinha juniores, sub-20, sub-19. Não tinha essa coisa? Não, era Juvenil A e B. O A era o principal, o Juvenil B era a categoria mais abaixo. Então era Juvenil A e Juvenil B. Depois virou Júnior, que era o principal, e Juvenil. Então ficou Juniores e Juvenis. O meu era Juvenil por causa da idade. Eu ainda não tinha idade para subir, porque antigamente tinha isso. Se você não subisse, se você não tinha... se no elenco principal não cabia você, eles te emprestavam. É verdade. E foi o que aconteceu comigo. Estourou a idade do Juvenil, subi para os Juniores. Juniores já estava estourado, com o Muricy, com o Serginho Chulapa, com o Mauro Madureira, que jogou aqui, era desse time. Mauro era desse time também. Rui, goleiro, tinha muita gente boa. E nem o São Paulo aproveitou esses caras, porque só ficou o Serginho Chulapa. O Muricy veio jogar aqui na Ponta Grossense. Isso. O Rui, não lembro para onde foi, espalhou todo mundo. Mauro Madureira, acho que veio até para cá depois. Muricy, que ele se refere, o Muricy Ramalho, viu, pesado? E aí, o que aconteceu? A minha idade estourou, e eu fui jogar em Belém do Pará, no Remo. Fui emprestado para o Remo, passei uma temporada lá, fomos campeões, o campeão paraense. Voltei, só que aí o Dessordi, que foi atleta do São Paulo. Newton Dessordi, foi atleta do São Paulo. Foi ídolo no São Paulo, né? Campeão do mundo, foi bicampeão do mundo. Era o Dessordi e o Djalma Santos, os dois laterais da seleção. O Dessordi tinha muita amizade no Morumbi, tinha entrada livre, entrava a hora que queria, fazia o que quisesse lá, porque ele foi um grande ídolo do São Paulo. E ele tinha muita amizade com o Henri Aidar, que era o presidente da época, né? Acho que era pai desse Aidar, agora o mais recente presidente do São Paulo. E aí o Henri Aidar me liberou de graça, e eu vim jogar no Bandeirante, porque o Dessordi, que já jogou também pelo União Bandeirante, era genro do Serafim Meneghel. Sim. E comendador. Aí, do comendador. E aí ele me trouxe para cá. Isso já foi em 73. Em 73 eu fiquei no União Bandeirante até 75, fui emprestado pro... E essa passagem foi até interessante, que era para me jogar em Recife, no América. Mas eu cheguei lá e os caras não sabiam nem quem era eu. O que você veio fazer aqui? Não, eu estou emprestado, me deram a passagem e vim para cá. Não, mas aqui ninguém sabe. E aí, como o meu empresário tinha meu empresário não era um empresário que me levou para lá, não era meu nada. A gente não tinha agente, né? Tipo era um agente que negociava e levava o dele. E aí ele tinha muita amizade lá e eu acabei ficando no Ferroviário, lá em
era um time pequeno também, o América Ferroviário. Ainda não tinha o Ibis nessa época. Tinha América Ferroviário, tinha Júlio César, que era um time também, que eles chamavam de vovozinho, vovozinho, uma coisa assim. E eu fiquei lá, mas eu fiquei 5 meses sem receber salário e vim embora. Aí, o que eu fiz? Já com um filho para criar, precisava de dinheiro. O amador em Bandeirantes me dava mais do que o profissional. Olha que maravilha. Aí eu parei de jogar e fui jogar no amador. Aí trabalhava na prefeitura e jogava no futebol amador. Depois fui jogar no Andiraense. Aí teve uma época que a Agroceres, na época que depois virou a Platinense. Santo Antônio da Platina. Exatamente. A Agroceres era uma empresa de milho, fertilizantes, semente de milho. Tudo. E aí o Agroceres botou o time que ocupou uma vaga na primeira divisão do Paranaense e levou o Macalé. Tinha o Macalé. Para ser o treinador. O Macalé falou, pô, me ajuda nessa, vamos para lá, vamos jogar lá e coisa e tal. Eu fui. Foi outra desgraça. Às 5 meses sem receber salário, comendo abobrinha que eu ia buscar no meio do milharal, porque era a plantação de milho que tinha lá na fazenda, né, na fazenda Agroceres. E aí eu desisti de Largou. Falei, agora eu não quero mais. Parei. Porque nessa época a gente não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje é tudo hoje diferente. Qualquer jogador que qualquer seja, pé de rato aí tá... Qualquer nível médio está empregado porque os empresários empregam. Sim. E é uma facilidade tremenda. No meu tempo não tinha isso. Então aí eu resolvi parar com o futebol. Quando foi em 82, nascimento do Juninho. O Alcir Ramos, que muita gente aqui de Curitiba conhece, trabalhou na Rádio Clube, nos bons tempos da Rádio Clube Paranaense. O Alcir foi a pedido do Hermas Brandão, que era deputado. A Rádio Clube, a Rádio Cultura de Andirá era dele, do Hermas Brandão. O Hermas chamou o Alcir para comandar a Rádio Cultura. E o Alcir me convidou para trabalhar com ele. Mas o convite surgiu assim, ele tinha um repórter, e o repórter bebia muito. Tomava todas? E tinha problemas de estômago, e dormia, e não levantava, e não fazia matéria. Tinha problema, tomava Gardenal, essa coisa. Aí só tarja preta. Acho que não sei se você lembrou, era Paulo Roberto Campeão o nome dele. Gente boa, mas tinha esse problema. E aí, no dia de um jogo que tinha na Vila Maria, o jogo do União, ele não pôde ir. Ele não foi, porque ele ficou doente. Sim. E não tinha outro. Pô. E o Alcir falou assim para mim, você jogou futebol, pô, já foi entrevistado várias vezes, então você não consegue entrevistar para você? Encarei, foi ali que eu comecei. Ali foi a primeira experiência no microfone. Eu não me lembro o jogo, era União Bandeirante, um jogo noturno. Aí no outro dia o dono da rádio falou assim, pô, você é bom demais, não quer trabalhar com a gente? Olha aí. Eu falei, puta, mas eu tenho emprego, eu jogo futebol amador, tenho um emprego na prefeitura, e pô, como é que eu vou fazer? Eu falei, não tem problema, quando você puder, você vem. Aí eu falei, pô, isso foi a mesma coisa que eu oferecer para um terrorista o endereço de um cônsul. Falei, vou abraçar. E ali eu comecei na carreira. E ali decolou. Aí, decolou. Aí eu fiquei lá até 87, quando me transferi para Londrina, fui para Paiquerê. Aí, perto dos anos de 1990, a gente ia fazer a Copa da Itália. Aí o Lombardi, finado Lombardi Júnior, tinha me ligado. Você não quer vir trabalhar para cá e coisa e tal? O Sidney tinha me indicado para ele. E ele me ligou para me vir para cá. Eu não sei quem que tinha saído. Tinha saído um repórter, ele queria que eu fosse. Não sei se era o Arão Dias. Arão Dias trabalhou aqui também. Trabalhou aqui, tinha voltado para Santo Antônio da Platina e ele queria me levar. Eu falei, pô, eu tô com tudo pronto para a Copa do Mundo. Eu não vou deixar uma Copa do Mundo, não, mas nós vamos fazer. Só que para eles fazer, eu não tinha como ir com eles, porque eles também estavam com tudo pronto. Sim. E eu estava com hotel, com voucher tudo na mão, ajustado. Mala pronta. Falei, não, eu vou ficar. Aí fiquei lá, fizemos a Copa da Itália, e aí em 94 fizemos a Copa dos Estados Unidos, 96 fizemos a Olimpíada em Atlanta, e quando foi em 97 que o Sidney tinha me ligado para vir para cá. E aí eu tinha reencontrado a minha esposa, né, a Cássia, e aí juntou o útil com o agradável. Eu falei, eu queria vir para cá, e o Sidney me convidou, e eu vim morar em Curitiba, e aí foi aí que nós começamos. Foi aí que a gente se conheceu. Aí em 98, como você contou, daí essa história toda aí que a gente tem no rádio, aí com Copa do Mundo, com mais Copas Américas, e foi uma carreira boa. Não é um mercado, porque quem vê a gente contando essa história fala, pô, tá com dinheiro. Não é tá com mercado, muito. Não é um mercado que deixa ninguém rico. A turma acha que a gente ganha milhões no rádio. Mas como eu disse, a história é rica. Sim. A nossa história, graças a Deus, ela é rica. Rica não só em história, como aprendizado, como educação,
como conhecimento de culturas diferentes, né? Eu conheci muitos países com culturas diferentes das nossas aqui. Para quem não sabe, o Brasil é um país continental, são várias culturas diferentes, né? Na nossa área mesmo, se você pegar o próprio estado do Paraná, para efeitos de futebol, nós estamos divididos em 3. Nós temos uma parte que gosta dos clubes gaúchos, tem uma parte que gosta dos clubes paulistas, carioca, tem a nossa parte aqui que são os nossos clubes. Então, e o país é muito mais dividido ainda, né? A gente costuma dizer isso é em alimentação, no que tange a geografia, a cultura, o clima. Nós somos um país enorme. Então não dá para comparar. Muita gente fala, poxa, mas você conheceu tantos países, como é que é lá fora? Se eu for comparar, por exemplo, Oslo, na Noruega, onde eu tive uma experiência espetacular, porque não tem pobreza, não tem mendigo, não tem nada, todo mundo empregado. Se você perdeu o emprego... Padrão de vida. Se você perdeu o emprego, o governo te mantém o pagamento que você recebia, então você não está desempregado. Só que se o governo precisar de você para varrer uma rua, você tem que ir varrer a rua. Porque eles estão te pagando para você ficar em casa esperando uma nova oportunidade de emprego naquilo que você faz. Então, lá na Noruega é assim, se eu sou gerente de banco, perdi o emprego, o governo vai me pagar. Não tem presidente da República, é o governo de tudo, lá é ministro não sei o quê, ministro do peixe, ministro... Tem muita coisa lá. Então, mas não dá para comparar. Se você pegar a Noruega, é menor do que o estado do Paraná. Então, é mais fácil eles controlarem. Se você pegar a nível de continente, talvez os Estados Unidos sim, que é um... Mas o resto são países pequenos. Então, a cultura é mais fácil você desenvolver. Sabe? A organização... Então, mas isso a gente aprendeu demais. Eu tenho uma historiazinha para contar, inclusive em Miami, em 96, durante as Olimpíadas. A seleção brasileira ficou em Miami. A Olimpíada era em Atlanta, mas a seleção, o futebol ficou em Miami. E a gente fazia jogos lá em Miami, lá no estádio, eu não me lembro o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Aí, numa dessas passagens, nós estávamos no Beachmore Hotel, e ia num treino que era distante a seleção brasileira, o treino era mais... E as entrevistas elas aconteciam antes do treinamento. Porque depois que acabava o treino, os caras queriam ir embora. Ah, sim. Então, a coletiva antes, a CBF realizava a coletiva e liberava alguns jogadores para falar com a imprensa antes. E a gente estava atrasado, estava eu e o José Calil, que por coincidência grande nós trabalhamos na mesma rede, né? Ele trabalha em São Paulo com a TMC. E aí estava eu e o Calil, e falou, Calil, nós temos que estar na hora do treino. E ele ele trabalhava na Globo na época, na Rádio Globo. E ele estava terminando os boletins, saímos atrasados. Miami, cada um tem um carro. Nós estamos aqui, eu, você, o Léo e a Cássia, estamos em 4. Se nós vamos para o mesmo lugar, por que nós não vamos num carro só? Mas cada um lá nos Estados Unidos, especialmente em Miami, cada um quer andar no seu carro. Porque de repente o Léo quer ir embora mais cedo do que nós, ninguém segura ele, pega o carrinho dele e vai embora. É verdade. De repente você tem um compromisso. Então lá funciona assim. Então o congestionamento lá é 24 horas. Imagine. Então o que eles fazem? A freeway são 4 pistas. A da esquerda, ela é livre, porque ali só pode andar veículos que tenham mais de 3 pessoas dentro. Exatamente por isso. Para incentivar a pessoa, uma família que vai para o mesmo lugar, não precisar ir com um carro só. Cada um com o seu carro. Vai com um carro só. Só que mesmo assim não resolveu. E aquela pista vazia, a gente atrasado, eu não tive dúvida. Meti a seta, caí para a esquerda e vamos embora. Vamos chegar. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos deixar esses babacas tudo para trás. Sentou o cacete. Não deu 2 minutos atrás da gente. Era a polícia. Encostamos. O que eu fiz? Aqueles polícia grandes, não entendo nada do que eles falam, mas ele dava de dedo. O dedo dele era tão grande que batia no meu nariz. Ele batia de dedo assim, eu olhava para o Calil e falei assim, nossa, estamos levando uma dura aqui. E a gente com a credencial, queria explicar para ele, nós estamos na cobertura, estamos atrasados, eu não quero saber. E caneteou, porque lá não tem quebra-galhos, não existe. Não. Aí ele meteu a caneta, falei, vamos embora, agora já era. Vamos embora, multado. Aí chegamos aqui, era carro locado, aí a multa veio, ele resolveu. Mas essa passagem, eu estou te contando, eu estou contando para o pessoal que nos assiste, por quê? Porque são algumas das culturas que a gente às vezes desconhece. É verdade. E que sabe que se você implantar isso aqui, não vai ter jeito. Se você deixar uma pista aberta do lado esquerdo, não vai uma pessoa só, como eu fiz. Vai encher ali e o tráfego vai ficar... vai virar uma doideira. O tráfego vai ficar grande do mesmo jeito. Mas são algumas coisas que a gente aprende. No tempo total de carreira, já deu quanto tempo, Jairo? Desde esse começo lá que você teve?
44. 44 anos. Bom, só de Transamérica, porque a gente saiu da Rádio Clube em 2007. 2007. Eu fui para a CBN, você foi para Transamérica. Já vai para 19 anos, né? Que você está na Transamérica. 19 anos. Exatamente, graças a Deus. Assim, nós saímos juntos e foi interessante essa saída, porque ela se deu numa manhã, numa reunião que teve na Rádio foi Clube, logo após a Copa América. E à tarde estava eu, você e o Crispim empregado. Isso. Mas o Crispim saiu também. O Crispim foi junto e eu fui para a CBN. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Você se empregou no mesmo dia. A gente teve uma reunião de manhã. Isso. A Rádio Clube, o pessoal que veio de São Paulo, encerrou as atividades, parou com o programa Turma do Bate-Papo, que o Kleina apresentava. E daí o doutor Eli Tomás de Aquino, você já acertou lá com o Crispim na Transamérica, e eu acertei na CBN no mesmo dia. Empregou todo mundo. Isso aí mostra bem a qualidade, o grau de profissionalismo, né? O mercado que na época tinha, hoje está muito complicado, está difícil. A gente tem companheiros, inclusive do nosso tempo, que não está conseguindo se empregar novamente. Então, na época tinha, a época era bem movimentado, sabe? Esse nosso meio da área esportiva, do rádio esportivo. Hoje é mais complicado. Existem várias, até alternativas, mas são muitas emissoras web, esses canais de streaming, essas coisas todas aí. Mas na época, me lembro bem quando a gente saiu, quando foi de tarde, e nós ficamos felizes porque a gente tinha uma amizade tão grande que quando eu e Crispim chegamos na Transamérica para acertar a tarde, acho que até a Cássia ficou sabendo, eu comentei com ela aqui, falei, pô, tô preocupado com o PC. O PC precisava arrumar também. Aí foi quando foi à noite, ele havia dito. Eu já liguei para você. Ele falou assim, arrumei lá, tô empregado. Falei, puta, graças a Deus. Aí já fiquei ficamos até 2016 na Rádio Clube, quando foi que aconteceu o falecimento do Edgar Felipe, né? Desculpe, na CBN, né? De 2007 a 2016. Aí em 2016 a gente acabou saindo também, fechou o futebol lá, né? Depois de anos começou novamente com o nosso querido amigo que nos deixou aí, o Gil Rocha, que trabalhou com você na Paiquerê também. Voltou, pegou Tusquinha, pegou Valmir, montou uma equipe lá, e essa equipe que está hoje na Rádio CBN tocando futebol lá. Né? O Gil tem várias passagens com ele, porque nós fizemos muitas coberturas juntos com a seleção brasileira. Ele como repórter junto com você na seleção. Exatamente, nós fizemos juntos. A Copa dos Estados Unidos também, né? Dos Estados Unidos nós estávamos, mas dos Estados Unidos eu fiquei com... dos Estados Unidos, nós ficamos juntos, fizemos a cobertura, eu e ele. Eu me lembro até num dia, nós chegamos em São José, os treinos eram meio-dia, porque os jogos eram meio-dia. E um cansaço, um calor infernal. Nossa. E aí nós chegamos no hotel, e o JB Faria era muito... O JB Faria é o maior radialista que tem no Brasil. Esse é fera. Porque ele era incansável. A gente cansava e ele não. Ele queria correr, ele queria fazer à noite, vamos preparar material, amanhã tem que levantar às 5, vamos pro treino, porque o treino acontecia cedo. Era meio-dia, mas a gente tinha que chegar cedo, porque as entrevistas eram antes. A gente tinha programação normal na rádio para entrar, então a gente levantava às 5 horas da manhã. E normalmente chegava tarde, porque acabavam as gravações, era 1h da manhã. Nossa! E aí a gente ia para dormir. Daí nós chegamos no hotel, lá em São José, isso. Chegamos no hotel, eu e o Gil fomos fazer uma sauna e entrar um pouco na piscina, para relaxar um pouco, para poder dormir. E ele estava trabalhando. Olha. Estava no quarto trabalhando, fazendo... E eu e o Gil na piscina. Eu falei, Gil do céu, não aguento mais o JB. Esse homem não vai deixar a gente em paz. Não para de trabalhar um minuto. Ele não para. E o Gil, calma, pô, mas é assim mesmo. Um dia você vai ver qual é a importância disso tudo. E realmente ele tinha razão. Então era assim, sabe? E vocês tinham um time ali que era brincadeira, né? Tinha. Furlan. Era muito boa. Não, o Furlan veio depois. Depois? Engraçado, o Furlan era aluno nosso, por audiência. Ele acompanhava muita gente. Até hoje ele fala, pô, eu aprendi muito contigo, eu ouvia vocês diariamente. Isso. Então, mas o nosso tempo era Formigão, finado Formigão. Antônio Miguel, exatamente. Era eu, Tatinha, Antônio Miguel. Depois o Antônio Miguel passou a ser comentarista, né? Aí veio o Jorge Júnior, o Jorginho, que veio de Maringá. Jorginho, grande Jorginho, nosso amigo lá de Londrina. O Cláudio de Júlio chegou a trabalhar um tempo lá com a gente, mas o Cláudio de Júlio fazia mais jornalismo. E na equipe tinha ainda J. Matheus, que é um dos maiores narradores esportivos que eu conheci no Brasil, uma voz aveludada, sabe? O J. Matheus, veio o Alcir Ramos, que também é um baita narrador.
e o Fiore Luiz, né? Que Grande também, Fiore. então a equipe era maravilhosa. Não. A equipe era a rádio tinha uma moral, a Rádio Paiquerê de Londrina tinha uma moral no Brasil todo que era uma coisa de louco. A Paiquerê, onde você chegava, ela todo era mundo, comparada a Tupi do Rio, Globo do Rio, Globo de São Paulo, Itatiaia de Belo Horizonte, as grandes emissoras, Gaúcha, Porto Alegre, Guaíba, que sempre acompanhava. Você vê, só aqui eu citei quantas emissoras que acompanhavam em todo momento a seleção brasileira, para onde ia. Então nós fizemos muitas viagens por conta disso, né? Muitas viagens. Foram muitas viagens, muito aprendizado, sabe? Com jogos amistosos, com competições. Isso me ensinou muito. E você também viu grandes esquadrões, né? Da seleção brasileira, grandes jogadores. Nossa, acompanhou aí todo esse período. Craques assim acima da média. Pô, você viu a ascensão, o nascimento para o futebol do Ronaldinho Gaúcho do Brusque, que eu coloco como um dos maiores fenômenos do futebol mundial. E quando você vê hoje assim, Jairo, não em detrimento do que está acontecendo no futebol, mas essa falta de qualidade, essa coisa, porque o futebol mudou muito daquela época para cá. Hoje está muito diferente. Se você pegar nos dias de hoje e fazer uma análise bem fria, qual foi o último craque que nós... Bom jogador está cheio, mas craque que nós lançamos é o Neymar. Que não consegue ter uma carreira sólida. Não consegue manter uma regularidade. Foi o último craque que nós lançamos. Os outros são bons jogadores. De lá para cá? De lá para cá não tem mais. No tempo que eu cobri a seleção brasileira, em 94 o Ronaldinho Fenômeno era uma criança. Nazário, 16 para 17 anos. Tenho até matéria com ele. Deve ter nessas fitas cassete que eu guardo. Tem uma caixa de fita cassete com essas entrevistas todas aí. Tem uma preguiça de ouvir, mas seria fundamental, seria importante se eu puder um dia pegar isso e ouvir. Então, o Ronaldinho, o Gaúcho que você disse, o Fenômeno. O Gaúcho ele foi convocado pela primeira vez. Eu estava junto com o Vanderlei Luxemburgo, que foi numa Copa América do Paraguai. No Paraguai. Que nós ficamos em Foz do Iguaçu, a seleção ficou em Foz do Iguaçu. Porque ele fez um belo gol, ele deu um chapéu no cara. Então, olha, Ronaldinho, Fenômeno, Roberto Carlos. Rivaldo. O Fenômeno. Romário, Bebeto, que foi a última fase dos grandes craques, foi em 94, com essa seleção maravilhosa, Branco, o da esquerda que deu um soco no rapaz lá, o Leonardo, Jorginho na direita. Baita time. Então, hoje não tem mais, PC. Hoje os clubes estão fabricando jogadores para poder negociar, porque é uma necessidade muito grande. O futebol aumentou muito. O nível financeiro hoje está muito alto, o orçamento muito exagerado. Então, fala muito em dinheiro. Então, eles fabricam jogadores. Clubes virou fábrica de jogadores. Com a atual informática, com essas alternativas que ele tem, esses recursos que eles têm, eles fabricam análise, jogadores. Planilha, tudo isso daí, análise de desenvolvimento. Exato, só para você ter uma ideia. Tem atleta que tem uma câmera para filmar só ele, para ver quantos quilômetros ele corre. Nossa. Tem um equipamento que mede a saúde, aplicativo, a saúde física do atleta, se ele pode jogar o próximo jogo, porque senão ele vai estourar. Essas coisas não tinha no tempo, entendeu? No meu tempo, por exemplo, que eu jogava, eu vou um pouco mais lá atrás, que você também jogava, a gente jogava em campos ruins, precários. Quantas vezes você jogou num lamaçal danado? Eu vim fazer uma final aqui, Pinheiros e Curitiba, e o Pinheiros ganhou de 3-0 no Couto Pereira, lotado. Choveu, um campo super encharcado, com barro, com lama. Os gols não tinha grama, falavam que os goleiros que eram amaldiçoados. Quando ele pisava, nem grama nascia. Ali não nascia grama, porque não dava tempo de você plantar grama. E não se reclamava de calendário, de desgaste, não tinha o tal do vamos poupar, controle de carga, que eu ouço isso, que eu tenho uma raiva disso tremenda. Nossa. Isso não existia. Nossa. Só que hoje existe. Por quê? Porque são jogadores preparados para ter um desenvolvimento físico muito grande. Claro, eu entendo, o futebol mudou, o futebol está mais rápido, mas está mais rápido por isso. Porque os atletas estão sendo preparados para mais rapidez. Então, como ficou muito físico, né? Aí a necessidade de se criar o VAR, porque os confrontos são constantes, os lances são muito rápidos, né? Então, de criar o VAR exatamente por isso, para tirar qualquer tipo de dúvida. No nosso tempo não tinha isso. Não. Eu jogava no União Bandeirante, o único registro que a gente tinha era a Folha de Londrina, que ia lá só para fotografar. Sim. E o repórter com pressa, porque tinha que voltar para até fechar o expediente para o jornal sair no dia seguinte.
Ele ia lá, o jogo de 3h30 da tarde, tirava 2, 3 fotos e ia embora. Tchau. Não ficava até o fim. Não. Então a gente não tinha televisão para mostrar os lances, não tinha nada. Hoje não, hoje está tudo muito sofisticado, todo mundo bem preparado. E os clubes vendendo jogadores, vendendo para repor, para fazer dinheiro. Mudou, o futebol mudou. Diante disso, Jairo, de toda a tua experiência, teu conhecimento, você como comentarista da Transamérica, correspondente de inúmeras... Hoje é TMC, né? TMC. Hoje mudou TMC. para TMC. Mudou agora recentemente para TMC. Dá para acreditar, esse torcedor que está acompanhando, que vê o Ancelotti fazer agora, fez uma convocação aí, até Vitor Roque está na convocação, tudo mais. O que você acha? Você acha que dá para acreditar ou vai ser fiasco, não vai? Estamos batendo as portas da Copa do Mundo do ano que vem aí e a gente não tem um time base, né? Não tem um time definido, né? Eu, a exemplo de muitos brasileiros, eu não posso falar pelos outros, mas eu vejo pelas opiniões. Quando você trata de seleção brasileira, as diversas, muitas pesquisas que tem por aí, você deve observar, e hoje está fácil ver isso, por causa da rede social, que muita gente está insatisfeita e não acredita na seleção brasileira. Ela é uma seleção desacreditada nesse momento. Está tentando se refazer agora com o Ancelotti, que é um cara super campeão, um cara que tem uma história enorme no futebol mundial, e tem potencial para fazer uma seleção boa. Mas, assim, é cedo. Eu não sei se essa Copa de 2026 vai nos dar uma resposta em termos de conquista e de bom desempenho. Acho que nós ainda vamos sofrer. Temos que camelar um pouco ainda. Acho que ainda vamos sofrer. Porque se você pegar seleções como a França, como a própria Inglaterra, a Argentina, que cresceu muito mais... eles estão mais na nossa frente. E isso, os números sarrafo deles está lá em cima. Muito mais alto. Os números mostram isso. Né? As últimas conquistas, a Argentina vem aí de mais um título, a França é um timaço, convenhamos, cresceu muito o futebol francês. Então nós ainda estamos um pouco mais embaixo. Mas é possível acreditar. Aí você tem que falar como brasileiro que sou, e com a esperança que eu tenho de ver um dia a seleção brasileira ser aquela seleção brasileira que nós cansamos de correr atrás, Sim. que nós cansamos de fazer. Como foi a de 2002, uma seleção espetacular, como foi de 94, 98, e 92, 82, 86, né? 82. E 86 com o Telê, né? E aquela com a Telê, ótima. 82 na Espanha, né? Aquela da Espanha foi uma das melhores seleções que nós tivemos. Porra. Não foi a maior. Que é isso. Então, eu Esses ainda piá aí tenho... não viram aquele time jogar. Não, eu ainda tenho assim, uma convicção de que nós vamos atingir esse estágio um dia. Mas como eu comecei falando sobre os atuais atletas que nós temos, Sim. É difícil você acreditar que o resultado vai ser imediato. Que são atletas fabricados. Sim. Hoje ainda há uma insistência com alguns jogadores que eu, por exemplo, não gosto. Mas, enfim, como é um trabalho que o Ancelotti está desenvolvendo, a gente tem que dar um crédito para ele. Se a gente achar que ele também não vai resolver, então, porque já tentamos de tudo. Todo técnico brasileiro, surgiu até uma bronca aí durante a semana na CBF, que envolveu um depoimento do Oswaldo de Oliveira e o Leão. E o Leão, foi um constrangimento geral. Eu achei que foi uma falta de elegância, uma deselegância. Assim, porque o Ancelotti estava junto, e não só porque ele estava junto, mesmo se ele estivesse ausente, não é o momento da gente tratar o estrangeiro como um aventureiro aqui no Brasil. Eu achei Eles que o Leão na nossa frente. O Leão foi muito... Eu sou fã do Leão, gosto do Leão, sabe? A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, um camarada que eu acho inteligentíssimo. A cabeça dele é boa, só que é o seguinte... precisava ter falado eles aquilo, também foram estrangeiros. Se você pegar o Leão como técnico, trabalhou fora do Brasil, trabalhou no Japão. Sim. O João de Oliveira trabalhou no continente árabe, também como técnico estrangeiro. Então, por que os estrangeiros que vêm são ruins e os nossos que vão para fora são bons? O problema é o seguinte, o problema é que nós não evoluímos. Os técnicos não evoluíram, lamentavelmente. É ruim falar isso, mas é a realidade. Sim. Então, essas coisas é que não pode acontecer. Por que eu estou citando esse caso? O técnico que nós temos que confiar, que dá a ele a credibilidade necessária, suficiente, para ele poder levar a nossa seleção ao mais alto nível,
não é bem aceito. É verdade. Então, eu não sei se dá para confiar exatamente por isso. O potencial nós temos, ainda temos, porque nossos jogadores vão para o exterior. Os clubes, os grandes clubes, as grandes forças do futebol mundial, vêm aqui buscar nossos atletas. Então nós temos potencial. Agora, precisa trabalhar em cima desse potencial. Enquanto a gente estiver dividido, não vai dar certo. É complicado. Eu só estou dizendo que ainda tenho dúvidas por conta do momento, mas eu tenho que acreditar. Você entrevistou grandes treinadores de futebol, grandes técnicos de futebol, do passado, do momento, hoje, trabalhando no rádio, continua, né, fazendo aquele trabalho sensacional aí como comentarista, nessa equipe maravilhosa que tem a rádio TMC aí, antiga Transamérica. Quem foi assim para você ao longo de todos esses anos de experiência, 45, 46 anos, um treinador que te chamou a atenção assim, pela inteligência, né, por ser um estrategista, um treinador que te chamou a atenção, assim, que você gostava de ver ele trabalhar, ver ele movimentar, fazer as alterações nos times e tal? Cada um dentro da sua característica. Dentro da sua característica. São várias características diferentes. Então, se você for por um segmento, você vai ter um. Se você for por outro segmento, você vai ter outro. Por exemplo, mais assim, que dava mais respaldo como papai, por exemplo, Abelão. Abel Braga. Você analisar como um cara centrado naquilo que estava fazendo e muito sério, Tele Santana. Tele. Não há como duvidar disso. Esse foi unanimidade, né? Claro, eu tive a maior alegria da minha vida, talvez, foi ter não só entrevistado o Tele, como ter trabalhado com ele. Pô, que legal. Porque nós fizemos o torneio de Lyon em 97, antes da Copa, a Copa foi em 98. Foi, o torneio de Lyon na França. Fizemos o torneio de Lyon na França, e eu estava numa equipe com a rádio difusora, com o Cajuru, que o Tele era comentarista nosso. Então eu era repórter, eu, Alípio Nogueira, José Carlos, não me lembro o sobrenome, Adolfo Campos, o Tele era comentarista. Os narradores, o Cajuru também é comentarista, os narradores eram Jorge Cajuru, Maciel, Jorge Cajuru, Oswaldo Maciel, e tinha mais um narrador de Goiânia, não me lembro o nome. Mas assim, era uma baita equipe, uma equipe nacional. Era uma equipe nacional. E eu tive a oportunidade de estar trabalhar junto com o Tele no mesmo hotel, convivendo com ele, que almoçando, jantando com o Tele. Que sonho, hein? Saindo, comentando o jogo, ele me mostrando, me ensinando, fazendo observações, tudo que era do campo que eu podia levar para o microfone. Então ele foi um aprendizado também, estar com o Tele Santana. Então tem esse lado, vi o Tele, vi Abelão, gostava muito do trabalho do Abelão por conta disso, ele era um paizão, sabia cativar o cara, sabia chamar o cara, não é assim. E tivemos outros grandes técnicos, né? Assim, daquele passado, o próprio Luxemburgo, né? Embora tivesse sabe assim, uma birra com determinadas pessoas, mas era o jeitão dele, a gente sabia. Tive um atrito com ele quando o Abelão foi campeão paranaense pelo Curitiba em 1999, você fazia o dia a dia do Curitiba na Rádio Clube. Fazia o dia a dia. E na Rádio Paraná também. Né? Eu tinha ido para naquela final com o Paraná Clube. Na final eu não fiz, eu tinha ido para a Olimpíada. Lá em Foz do Iguaçu, na Olimpíada. Na Copa América. Na Copa América do que Paraguai. Foi essa que o Ronaldinho Gaúcho deu o chapéu lá. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico, estava o Alex, né? O Alex também estava nesse time. Então, o Luxemburgo também foi um técnico que também me deixou uma impressão muito boa. E tem outros, muitos, mas é aquilo que eu te disse, né? São características diferentes, né? Então, da maneira como você olhar, você sempre vai achar um profissional que muitas vezes você admirou. E eu teve assim, mas o Tele era fora de série, né? Eu lembro de um técnico que era teu amigo, que cada vez que eu ia fazer um time de fora, um visitante, dois, né? Um era o Evaristo de Macedo e outro era o seu Jair Pereira, né? Que daí encontrava ele. Pereira. Ele sempre perguntava de você. Jair Pereira, cada vez que a gente Curitiba, chegava. Quando eu cobri o Curitiba, eu cobria férias do Foguetinho, do Paulo Mosman. Paulo Mosman. Que, aliás, é um extraordinário profissional, foi e continua sendo, que eu tenho um carinho enorme, né? E o Foguetinho, quando saía de férias, eu cobria o Curitiba. E o Jair Pereira, a gente fez uma amizade muito grande, sabe? Mas esse era fanfarrão, assim. Eu fui fazer uma partida uma vez do Operário de Ponta Grossa com um time de fora, um time do Rio, não me lembro se era Mesquita e tal, ele me viu, porra, e o Jairo Silva, parceiro, e não sei o que e tal, lá em Ponta Grossa. Foram muitos, né, PC? Recentemente, agora, no lançamento do livro do Carlinhos, do Carlinhos Neves,
Eu encontrei o Ney Franco. O Ney estava aí. Fizemos uma amizade espetacular também. Claudinei Oliveira. Claudinei. A gente fazia muita amizade porque a gente tinha mais acesso, né? É verdade. Hoje não tem. Hoje não dá. Você não conhece o cara. Pois é. Eu lembro de uma final que teve Atlético e Curitiba, que a gente estava na Rádio Clube, a gente promoveu um debate lá. Até entrou patrocinador, a gente fez na Servopa. Exatamente. Fez lá na Servopa uma janta lá. Foi o Paulo Bonamigo. E eu não vou lembrar. Foi o Cuca? Foi o Cuca? Foi o Paulo Bonamigo, foi o Cuca e foi o Antônio Lopes. Antônio Lopes estava no Atlético, Isso. Bonamigo no Curitiba e o Cuca no Paraná Clube. Antônio Lopes também era outro cara que eu gostava. Professor Antônio Lopes, como técnico, gostava muito. Você conviveu... Uma linha mais dura, né? Isso. Uma linha mais dura. Você já conviveu com ele mais quando você fazia o dia a dia do Atlético Paranaense. Exatamente. Convivi vários. E depois na seleção também. Na seleção. Ele foi para a seleção como coordenador. Era outro cara que eu também gostava do trabalho dele. Era uma linha mais dura, mais séria, boa leitura. Quer ver um cara que tinha uma leitura de jogo espetacular, mas não durava em lugar nenhum por causa do temperamento dele? Mário Sérgio. Pontes de Paiva. Porque quem montou esse time do Atlético campeão foi o Mário. Foi o Mário. Geninho. Depois que o Geninho chegou. O Geninho fez um trabalho espetacular. Eu lembro naquele ano, eu fui com você num treino lá quando o Mário estava aí, daí ele chegou assim e tal, aí você perguntou para ele, pô Mário, o que aconteceu lá, São Caetano, isso e aquilo e tal? Ele falou assim, porra, ninguém me cobra nada, ninguém me enche o saco, se ganhar ou se perder, ninguém reclama, um marasmo danado, porra, eu quero emoção, eu quero agito, ele gostava. Aí ele chegou ali, ele falou, pô, me falaram que teve uma renovação aqui na imprensa curitibana, porra, ali o Jairo Silva, o Remito, da onde que tem renovação? Ele falou assim. Ele pegou no pé. Quando ele montou o time do Atlético, o Atlético era um time bom de bola, mas de noitada difícil. Era difícil segurar. A turma gostava do gole, né? A turma era boa. E o Mário um dia no CT, ele falou, vou embora. Tô indo embora, tô hoje só saindo, não quero mais. E os jogadores foram atrás dele no hotel. Ele morava, acho que no Vernon. Que era de um amigo nosso lá. Isso. Aí ele morava no Vernon. E nós fomos atrás, a imprensa. Estava eu, o Osmar, acho que é o Remy. Fomos todos atrás do Mário. E os jogadores fizeram uma comissão, envolveu, acho que Kleber, o Kleber Tiririca, né, o atacante. O Kleber. Tinha o Gustavão na zaga. Cocito. E o Alex Mineiro. Eram 4 ou 5, gente. Tinha mais um. O Ney. O Ney que era tinha 5 capitão. jogadores que fizeram essa comissão e foi lá, e nós atrás. Como empresa, a gente tinha que cobrir. A gente tinha tanto acesso com eles que nós ficamos lá esperando. Acompanhamos a reunião. Naquela salinha de entrada ali do hotel, o Mário sentou, ele demorou para descer, ele não queria nem conversa com os caras. Aí demorou para descer. Aí tudo bem. A gente falou, não vamos gravar, tá? Nós não vamos gravar. Depois a gente faz uma entrevista com o capitão do time, que era o Ney, e fazemos uma entrevista com você. Tá combinado? Ele falou, não, pode gravar. O Mário Sérgio falou, não, pode gravar nosso papo aqui. Aí os jogadores olharam assim, aqui não tem que esconder. Aí ele falou, aí vou começar falando. Saí porque é o seguinte, porque vocês não querem. Se vocês quiserem, a gente vai ser campeão brasileiro. Isso ele falou lá atrás, no início do trabalho. 2001. No início do trabalho. E ele falou, se quiser, ganha o título. Mas se vocês não querem, porra, eu vou dar treino, vocês querem noitada? Eu também gosto da noite. Mas, pô, eu tenho que estar lá cedo. Então, aí os jogadores pediram para ele, não, Mário, vai mudar, nós vamos mudar nossa postura, vamos ser mais profissionais e papapá. Convenceram o Mário voltou. Essa foi a primeira vez. Aí, mas o negócio não melhorou tanto. A coisa continua, a madruga continua. E aí, na segunda vez, ele foi, aí falou, agora não adianta ir atrás dele, que agora não vai ter volta. Foi aí que veio o Geninho. Foi aí que assumiu o Geninho, já com o trabalho em andamento. Eugênio Machado Souto. O time era o mesmo, o Geninho fez um trabalho especial, muito bom. E eu me lembro que lá em Criciúma, num jogo do Atlético contra o Criciúma, o Atlético chegou, a gente sempre chega mais cedo, né? Estava ali nas placas atrás do gol, e o Geninho chegou, encostou ali e nós começamos a conversar com ele. Eu falei assim, Geninho, como é que você está conseguindo coordenar, fazer com que os caras assimilem os trabalhos ao mesmo tempo? Porque é um time danado aí fora. Ele falou assim, eu sei, o Mário já me falou, conversei com o Mário, estou tentando. Aí eu falei assim, porque é o seguinte, seu time, boa parte dele, não tem cabeça. Agora, para jogar, eles estão jogando. Sim. Como é que você faz para não perder essa sequência, esse ritmo? Aí foi o que ele falou, eu estou levando os caras comigo para ir jantar, para ir almoçar, para ir...
pai bebê. É verdade. Foi o que o Geninho falou. Tanto que ele fazia um esquema lá com os caras para tomar uma lá, né? O trabalho que o Roberto Caram fazia era Sim, espetacular. grande Caram. Caram fazia esse meio campo de arrumar o local para levar os boleiros para jantar. Até nós fomos juntos jantar. A gente teve junto também lá. Então, e aí isso deu certo. Encaixou, porque os caras falaram, pô, vou fazer churrasco à noite, se nós fomos no almoço com os caras, aí é chato. E foi conseguindo controlar. Engrenou a coisa. Engrenou. E o que faltava, que o Mário não conseguiu, o Geninho conseguiu e o time acabou com o título brasileiro. Essa foi uma das passagens. Grandes camaradas, Geninho e Mário Sérgio, né? Espetacular. Um dos caras mais inteligentes e mais criativos que eu vi jogar futebol foi o Mário Sérgio. Sem dúvida, sem dúvida. Canhoto, assim, que colocava a bola onde queria. Uma vez a seleção São Paulo, Internacional, né? A seleção aquele que era narrador da Bandeirantes. Me deu um branco. Luciano do Vale? Luciano do Vale. Seu Bolacha. Ele tinha uma seleção de veteranos. Masters, né? De Masters. Jogava lá em Valinhos, né? Isso. E veio jogar no Estado do Café contra um time do Londrina, mesclado com os ex-jogadores e atuais jogadores. E o Mário jogava na seleção do Luciano do Vale. E no Londrina tinha bom jogador, Marinho, campeão do mundo pelo Flamengo, Betão, que foi jogador do União do Londrina, participou daquela campanha maravilhosa da Taça de Prata. Sim. E o Betão batia muito. Você lembra que antigamente tinha isso? Batia até na sombra. Batia. Ele não tinha muita intimidade. Batia mais que pé de gaiteiro, cara. Ele não tinha muita intimidade com o tornozelo, nem com o joelho de ninguém, não. Ele arrepiava. Dava no meio mesmo. E ali era um jogo de espetáculo. Porque a seleção do Luciano era o Globetrotters do futebol. Era apresentação, só apresentação. E o Betão, a gente chamava de Cipó, ele deu uma entrada no Mário por trás. E o Mário ficou caído, levantou, olhou para ele assim e falou assim, tô indo embora. E foi, saiu do campo, falou, tô indo embora. Até logo, tô indo embora. Mário, fica aí, pô, é um jogo. Não, tô indo embora. Esses caras não têm família, eu tô indo embora. Não. E aí, então ele tinha essas atitudes. Um cara inteligentíssimo, né? Ele tinha essas atitudes, sabe? Como o Sicupira também. Sicupira Barcini, era um nosso querido amigo, né? Sicupira foi o único atacante que eu considero um dos maiores que eu já vi jogar. E não é porque ele jogou no meu time, não, né? Ele jogou no Botafogo. Ele conseguiu ser ídolo do Atlético, do Botafogo e do Corinthians. E do Corinthians também. E o Barcini era o único cara, foi o único atacante que não conseguiu fazer gol em Bandeirantes. Olha foi o único. O único maluco que entrava na área lá era o Zé Roberto. Zé Roberto, o Gazela. O Gazela entrava na área, que fez 3 gols pelo Curitiba numa virada, o União ganhando 2-0. O União estava sendo campeão paranaense. E o Curitiba virou o jogo com 3 gols do Zé Roberto. Olha aí. E o União de novo foi vice-campeão. Eita. Aí o Sicupira não entrava na área. E eu estou contando do Mário Sérgio, por isso que eu lembrei do Luciano do Vale, lá da seleção. Do Sicupira. Sicupira. Aí o Sicupira falou assim para mim, eu falei, pô, Cico, quantos gols você fez em Maneiro? Nenhum. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque eu não entrava na área. Os caras não vai entrar? Os caras não tinham família. Geraldo Roncato e Pescuma. Nossa. E não tinha TV para estar mostrando. Não. Era aquela fotografiazinha só. Os caras batiam muito. Então o Sicupira dava tinha até na muito mãe, isso. O cara batia até na sombra. Mas era um espetáculo ele jogando. Sim. Espetáculo. 2 caras assim para mim que quebraram todos os paradigmas, até em termos de inteligência extra-campo, fora de campo, se superando, quebrando tabus assim. O Mário Sérgio, na época, e o que jogou no Botafogo, no teu time lá, o que é médico, Afonsinho. Afonsinho, assim, foi o primeiro a brigar contra a lei do passe. Foi o primeiro a conseguir. Era muito inteligente, né? Inteligentíssimo, é médico, né? O Sócrates também. Doutor Sócrates também era muito inteligente. Um cara assim, porque você ia pegar a entrevista, os caras iam falar, era tudo a mesma coisa. Esses caras, eles quebraram paradigmas. Romperam fronteiras, sabe? Com muita inteligência. Muito inteligente. Eles te davam subsídios para você fazer uma entrevista melhor. O Mário Sérgio era extremamente culto, o Afonsinho, o Sócrates, sabe? Os caram que liam, tinham leitura e tal. Então, exatamente. E jogavam uma bola federal. E eram bons jogadores. Muito habilidoso. E o outro também que era bom também, falava, era um tremendo poliglota. Como diria aquele nosso amigo, um troglodita, né? Um troglodita, um poliglota. Era o Leonardo, cara. Leonardo era bom de entrevista. Leonardo, né? O lateral? Na seleção brasileira, entrevistar o Leonardo, todo mundo queria. Tanto que... Quando ele ia para a zona mista, tinha um espaço reservado para entrevistas, eles mandavam sempre 4 jogadores, que estava o Leonardo, a imprensa toda vibrava. Inteligentíssimo. Porque rendia, né? Boas matérias. Né? Então, tanto que foi diretor do Milan aí e tal, trabalhando tudo, né? Era especial. Um cara sensacional, um cara espetacular. E em termos de jogador, assim, você já falou vários aí também, mas aquele que
que vai ficar marcado para sempre, que você viu jogar, o melhor jogador aí que você acompanhou? Foram muitos, né? Inúmeros ao longo de tantos anos assim, mas aquele jogador assim que você diz, não, esse aí, para surgir outro desse, vai ser difícil. Né? Rapaz, teve muitos, viu? Muitos jogadores. Só que eu cheguei, bom, fora esses que já foram citados, como o Ronaldinho, o Fenômeno, o Roberto Carlos. Leonardo, né, que você citou também. São muitos, pessoas, são muitos. Dentro de cada um na sua, né? Sendo bons jogadores, mas às vezes com estupim curto. Pô, teve bastante. Bons de entrevista, gozadores. Né? Você pegava um Gerson, né? Um Gerson, um papagaio para falar. Muito. Eu não peguei a época dele, assim. Eu entrevistei o Pelé não como atleta 3 vezes, mas já fora dos campos, dos gramados. Pelé já tinha parado. Eu fui assistir, eu fui muito. Mas depois que eu entrei na imprensa, ele tinha parado. Né? Parou em 74. Eu não consegui entrevistar nem ele, nem o Gerson como repórter, não. Mas nem Ademir da Guia, Rivelino. Você vê quantos jogadores tinham bons. Craques, todos. É verdade. Ademar Pantera, Servilho, Leivinha. Sim, nossa. Olha só. Olha, você já citou aí. Você vai citando. Eu não estou contando o Botafogo e Santos, que eram os maiores do futebol brasileiro. Aí era a base da seleção brasileira. Sem contar esses caras. O Roberto Miranda, você já falou do Alfonsinho, mas antes dele, Parentinha, Didi, Newton Santos, esses caras eram formidáveis. Eu vi jogar, fui ver, era criança, mas não tive a oportunidade de falar. Olha, entrevistar são esses, Sócrates, que era uma beleza fazer entrevista com ele. Tinha os malucos também, né? Mas aí você pegava Pedro Rocha, que era bom de falar no São Paulo, Toninho Guerreiro, era bom de conversar com ele. Tinha muitos. Careca, que era outro cara bom de seleção brasileira, o centroavante, né? O Careca era muito bom de entrevistar. Nos dava muito subsídio para você fazer entrevistas até do jeito que quisesse, tanto na brincadeira como também no sério. Dava para diversificar. Eu lembro. Os caras sabiam jogar. Eu lembro do Jorge Wagner do São Paulo, que era teu amigo. Era meu amigo, Jorge Wagner. Jogou no Bahia, jogou no São Paulo. Fizemos uma baralhada na casa Júlio do Moreno, Negrão, Júlio do São Paulo, Júlio Morenão jogava na frente, forte pra caramba. Não vou lembrar o nome dele, mas era o Jorge Wagner. Acho que ele tá como treinador, alguma coisa, mas eu lembro que cada vez que eles iam para cá, eles procuravam você, a gente ia no hotel lá, bater papo com ele, fizemos Jorge Wagner. Muitas baralhadas, a casa do Washington, Coração Valente. Isso, Washington então era nosso parceiro. Jogou né? também no São Paulo. Era muito bom, cara. Ponte Preta, porque tinha esse convívio, né? O cara conhecia você, sabia que você era o cara que era amigo, era parceiro, que podia ajudar ele podia te ajudar. Então era muito isso. Hoje o futebol está muito fechado, né? Naquela época que a gente trabalhava junto, quando a gente tinha uma folguinha assim, que a gente podia deixar material gravado para o programa Show de Bola, para a turma do bate-papo, que não tinha jogo, que não tinha treino à tarde. Às vezes os times treinavam de manhã, concentravam para ter jogo no outro dia. Nós inventava de ir pescar. Eu e o Jairo Silva, nós inventava de pescar. Antes de você contar essa história, tinha o Arouca também, né? O Arouca. Eu gostava também de um baralhinho. Gostava, né? O Jairo tinha um golzinho 4 portas, todo arretado, bonitão, um chumbo, cinza assim, e nós fomos pescar. Nós ia pescar num lugar aqui perto do Passaúna, só tinha aquele peixe dentro daquele trono, nós só pegava aquele mesmo peixe todo dia. Nós pegava o peixe e devolvia, pegava o peixe e devolvia. Só tinha aquele bagre, o bagre já tinha uns 8 furos aqui assim, todo dia nós pegava aquele mesmo peixe. E um dia estragou o carro, lembra? Nós levamos uma cervejinha, levamos uma carne. O seu Edgar, o Gazinho, tava junto. Edgar, o sogro, o seu Edgar tava junto. Saudoso Edgar. Puta, nós ia pescar quase toda semana, nós pegava e ia pescar com as varinhas. Chovendo em São José dos Pinhais. Chuva. Entrei na traseira de um carro. Meu Deus. O carro deslizou. Fechou o semáforo. E o cara parou. Porque se ele vai, eu vou atrás. Sabe aquele amarelo? Dá o amarelo, você vai embora. Vai embora e aquilo... Ele parou. Aí eu atrás, o carro deslizou, dei uma porrada nas costas. Falei pro meu sogro assim, ó, olha o que você me fez. Eu não sou de pescaria, só vim para beber minha cerveja. Mas eu me parti da risada, cara. Eu fazia massinha, pegava minhoca para nós ir pescar ali. Varinha de bambu, o seu Edgar era uma figuraça. Era bom de pescaria. Ele gostava. Gostava. Gazinho, ele gostava. gostava. Lá em Bandeirante, ele ia pescar no Rio Laranjinha, que é um rio enorme, sabe? O Laranjinha e o Cinzas. O Cinza, melhor dizendo, e o Laranjinha. Rio das Cinzas ali. O Rio das Cinzas. Ele ia muito no Rio das Cinzas pescar. E teve um dia que ele chegou lá com uma sacola de lambari, ele pegava a lambari. Lambarizada. Pegava a lambari, a gente ia lá, fritava a lambari para comer, tomar cerveja, e ele esqueceu o equipamento de pesca lá no Rio. Cara. Isso já era noite, que ele já chegava tarde. E ele voltou de bicicleta para ir buscar o equipamento na beira do rio, à noite, cara. Era o que era? 11 horas da noite ele foi buscar. Meu Deus. Eu falei, como é que nós vamos fazer com esse homem? E ele não parava.
Ele era uma energia, pô. Ele era esse espetáculo Não, lá, o velhinho era... E quanto churrasco a gente fez na casa da Dioleia, da tua cunhada ali. Minha cunhada saudosa, da querida, né? A gente ia fazer churrasco, fazia boletim de lá, o Juninho era pequenininho, rapaz. Fazia Juninho. Jairo Silva Júnior, da rádio aí, do futebol, aí do canal JFTV, era pequenininho. Levei o Lima e o Jabá para fazer um churrasquinho lá para eles. O Jabá era ponta direita, né? Jogou no Curitiba. Assim, eu falei, quando vocês quiserem fazer um churrasco, vocês vêm aqui num lugarzinho escondido, ninguém vai ficar sabendo, vocês são pessoas públicas. Vocês vão para boteco, os caras vão saber, vai te ver, por isso que não joga. Então, faz aqui. E aí juntou uma criançada na rua para pedir autógrafo, descobriram que ele estava ali. Aí fizeram uma fila de garotos assim para pedir autógrafo. Quando o Jabá foi pegar a caneta para dar autógrafo, ele pegou assim, ó. Eu olhei aquilo, eu falei, não é possível. E ele pegou a caneta assim, quer dizer, nunca tirou na escola, né? Para dar autógrafo assim. Aí eu olhei aquilo e falei assim, tá vendo? Pouca cabeça, pouca instrução, pouca cultura. O que você não pode fazer é aprontar, porque o que você tem de bom é as pernas. É o talento da bola. Então isso é que você tem que aproveitar. Agora, se você ficar indo na rua toda hora, os caras vão te malhar e você não vai saber se defender. Aí tudo bem, não, beleza, é foto, come carne, bebe cerveja. Saíram no mesmo dia, quando foi às 3 da manhã, eu tô aqui em casa, ligo o hospital. Puta, que Tinham cagada. batido o carro na 7 de setembro, e o Jabá se arrebentou todo. Nossa. E isso quer ser seu sobrinho e coisa e tal, porque ele era casado com a minha sobrinha. Sim. Aí eu falei, puta, vou ter que ir lá. Saí de casa para ir às 3 horas da manhã no hospital. E quem disse que ele estava lá? Meu Deus. Ele não estava no hospital, tinha fugido. Olha aí. E aí fomos na caça do homem. Fui onde ele morava, não estava na casa do Lima, escondido, camuflado lá. Aí se apresentou no outro dia com a cara inchada, cheio de pedacinho de vidro no rosto. Foi uma loucura. Eu estou contando isso para você ver, porque é que tem jogadores e tem atletas. É verdade. Nós citamos aqui vários atletas. Hoje, nos dias de hoje, tem muito jogador. Jogador é esse que não se cuida. O atleta é o cara que se cuida, o cara que ele sabe que ele sabe fazer aquilo. E o que é que exige aquilo? Exige um bom condicionamento físico, um bom descanso, um bom relacionamento. O teu organismo, o teu corpo é uma ferramenta de trabalho. Pô. Exatamente, mas tem muitos que não fazem isso. Por exemplo, o grande craque que nós lançamos nos últimos anos, o Neymar, não se cuida. Por mais que diga, ele não se cuida. É um cara que vive em tratamento, mas vai fazer o tratamento aonde? Em Mangaratiba, num prédio que ele leva um monte de meninas e rapazes amigos para fazer churrasco, fazer som. Ele não cuida, isso não é tratamento. Diferente do Hulk, né? Que você vê, termina o jogo, tá naquela cápsula, naquele troço que ele entra, naquela câmara de gelo. É o cara que se cuida. É o Zé Roberto da vida, com 43 anos, é o Fábio com 45 anos jogando, esses caras se cuidam. É longevidade no futebol. Entendeu? Então é difícil até você falar quem foi assim o melhor nos últimos tempos, é difícil escolher. E aí nós citamos aqui uma série de jogadores antigos, que eram os verdadeiros craques, os verdadeiros jogadores, atletas. Né? Você falou do Jabá, o Cesco não era casado com a sobrinha tua, não? O Cesco lá de Bandeirantes, que jogou? O Wellington jogou. O Wellington e o Júlio César. Eles são sobrinhos da mãe do Juninho, da ex-esposa. São sobrinhos. Eu tenho um ótimo relacionamento com ele. O Rodrigo, que é um dos filhos do meio do Chesco, que foi zagueiro do União na minha época, dois filhos dele jogam no exterior. Um joga em Portugal e o outro parece que está no Pafos, da Grécia. Sim. São os dois filhos dele. Jogava na Itália. Os dois começaram no Palmeiras. Carreira no Palmeiras. E eles estão os dois jogando futebol. E o João Chesco já parou há muitos anos, já está vovô também. E bons jogadores. A família deles toda jogava bem. Então o Wellington, que era o mais novo, que também jogou no Bandeirante. E o Júlio César jogou com o Fábio. Sim. O João César não, desculpa, Joãozinho jogou com o Fábio. O Fábio no foi para a seleção brasileira. Antes de ir para o Cruzeiro. Os dois foram para a seleção brasileira. Só que o Joãozinho teve um problema sério no joelho e teve que parar. Aí não conseguiu mais jogar. E o Fábio seguiu carreira, ainda bem. Outro parceiro que vivia junto com a gente também, que eu tenho muitas saudades, que até quando ele se mudou daqui, que ele casou, que ele foi para São Paulo, a gente foi ajudar a fazer a mudança dele ali na Engenheiro Niepce da Silva, na Água Verde. E que estava sempre, uma vez a gente fez um churrasco lá em casa, ele foi lá, que o Alisson era pequenininho, o Ulisses Costa, o gordo, lembra? Ulisses, quando nós ajudamos ele a fazer a mudança ali. Ulisses é um dos grandes profissionais hoje da narração esportiva de São Paulo. Ele está na Bandeirantes. Bandeirantes. Começou na Globo, saiu daqui para ir para a Globo,
e depois foi para Bandeirantes. Ele trabalhava com a gente na Rádio Clube, eu fazia churrasco lá em casa, ele ia lá em casa. Muito. Ele gostava que tinha chocolate, ele gostava de sorvete depois do churrasco. Tomava uma, daí comia um sorvete de chocolate. Tinha um amigo nosso que trabalhava num laboratório dessas vitaminas, acho que era Virilon. Era o Virilon, era o cara do Virilon. E era muito amigo do... Não vou lembrar o nome dele agora, mas a gente tinha jaqueta do Virilon, isso, usava atrás do gol. Isso, então, eu fiquei muito amigo dele por causa do Ulisses, o Ulisses era amigo dele. Eu me lembro até hoje que uma vez eu cheguei na clube com uma dor de cabeça danada, ele me deu um Virilon. Só até o Virilon, toma aí. Não, eu lembro assim de grandes companheiros nossos ali. Espetacular. Raul Maza do Nascimento. Era uma equipe boa, né? No show de bola, o Nélito deixou o microfone aberto, o Maza achou que estava fechado e começou a imitar o Charles Aznavour no programa da show de bola às 18 horas. Ele achou que estava fora do ar e ele estava cantando no ar. Aí chovia telefonema na rádio, quero ouvir o Maza cantar, quero ouvir o Maza cantar. É isso mesmo. Pô, enchia de gente ligando lá. Muito bom aquele tempo. Jairão, eu sei que nós podíamos ficar aqui mais umas 2 horas proseando. É como eu te disse. Mas você tem compromisso na rádio, você tem que comentar hoje. Aí mais uma, viu, Léo? Eu estava renovando aqui mais umas 12 histórias para contar, mas não vai dar tempo. Mas nós vamos fazer Jairo Silva parte 2. Mas daí vai ser na beira da churrasqueira. Ah, sim. Tomando uma beira, comendo uma bananinha de costela, comendo um negocinho. Faço o máximo de questão que isso ocorra. Eu só peço que você me alcance a caneta preta e esse troféu aí, que é uma lembrança do Na Casa do Craque para você. Oh, meu Deus. Esse troféu aqui é uma cortesia do Clebão da Premiartes. Lembra do Clebão? Lembro. Fazia costela de chão, que a gente ia ali. Lembro. Clebão mandou um abraço para você. Ô, Kleber, muito obrigado. Nosso gaúcho, gente querida, gente boa. E a Premiartes que confecciona esses troféus aqui. Belo troféu. Nosso Clebão tá aí jogando no gol, goleiro da Copa Áfia. Tá disputando o campeonato no Sessentinha. O Kleber é gente boa. O Kleber, gente boa pra caramba. E essa aqui é uma lembrança que a gente vai deixar para você, Jairão. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Ao meu grande amigo. Muito. Amigo e irmão, né? Porque amigo e irmão. O nosso convívio é para isso, cara. Aqui, ó. Uma marca especial. Jairo Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. E esse vai entrar ali na minha Buro que tem de medalha e troféu. Aliás, o Jairo que ganhou de prêmio como o melhor repórter esportivo todo ano. Foram pelo menos uns 5 seguidos. Uns 5 seguidos, né? Depois a organização não fez mais, né? A CEP. E aí parou. Mas era uma bela festa, era uma bela premiação. Várias grandes festas. Aí, ó. Ao meu grande amigo, irmão Jairo Silva, um abraço do PC, novembro de 2025. Obrigado, PC, Clebão, maravilhoso, hein? Só para a gente encerrar rapidinho, qual a mensagem de vida que você deixa para essa nova geração que está nos assistindo, está nos acompanhando e são fãs do esporte e fã do Jairo Silva? Os dias de hoje estão muito complicados. A gente tem uma concorrência muito grande com a educação de casa e a educação fora de casa. Eu estou usando esse momento especial porque eu passei recentemente por um problema muito sério com meu filho, que se envolveu com essas coisas químicas, essas drogas, e a minha irmã está enfrentando a mesma situação em São Paulo. E ontem ela foi ver o meu sobrinho, que está internado numa clínica, e eu fiz uma gravação para ele, na verdade, mostrando para ele que o caminho mais correto para ter uma vida saudável e para ter família, porque a educação fora de casa muitas vezes te desvia do caminho familiar, e essa educação de casa, que vem do berço, está sendo esquecida por muitos jovens. Então, o recado que eu deixo é o seguinte: pense na sua mãe, pense na sua família, nos seus irmãos, nos seus parentes, enfim. Pense em você, principalmente, porque esses problemas que está muitas vezes tirando os filhos de casa, tem 2 caminhos: o cemitério ou a cadeia. Então o que eu tenho para falar para essa juventude de hoje em dia é isso: pense bem quando for sair de casa, quando for usar alguma coisa que não vai fazer bem. Não sei se eu consegui ser claro, mas a mensagem é essa para os jovens de hoje em dia e para aqueles que estão começando uma carreira, que gostam do rádio, da televisão, a mesma coisa. Estuda, escreve, ouça, assistam, porque dali vem um bom aprendizado. Muito obrigado para vocês todos. PC, tamo junto. Beijo no seu coração. Aqui, meu parceiro. Que eu gosto meu demais. Irmãozão, aqui. Gosto demais. Tamo junto.
Espero que vocês tenham gostado da parte 1, porque vem aí Jairo Silva, parte 2, ali na boca da churrasqueira, tomando uma bera e comendo uma carne, como nós fazíamos nos bons tempos. O que eu sei fazer bem. Tá certo? Valeu, rapaziada. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu!